Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal aqui do Ciência e Brisa. Nossa aula de número 17, vinculada a esse curso de Mecânica dos Meios Contínuos, né? Bom, na última aula eu terminei assim a minha exposição com duas perguntas, né? A primeira delas, né, em que condições físicas o tensor de tensões de um material contínuo poderia ser considerado simétrico? Não numa perspectiva assim matemática de explorar detalhes sobre o que seria a simetria e as consequências dessa simetria tensorial, mas por uma perspectiva física. Em que cenários físicos esse cara será simétrico, né? E a segunda pergunta, né, como é que a gente poderia representar o estado atual de tensões de um meio contínuo, né, como as tensões se manifestam agora, mas em termos da configuração inicial do corpo, o que seria algo muito importante, muito interessante em contextos de mecânica dos sólidos, né? Quando a gente está interessado numa descrição material, em acompanhar realmente de fato aquelas partículas que num tempo t igual a zero compunham uma configuração espacial B0 de um corpo B, né, que vai variar ao longo do tempo t, tá? Então essa ideia de que a gente tem um estado inicial de referência num contexto de um sólido é uma ideia que pode nos inspirar a tentar representar as tensões no momento atual, futuro, etc., arbitrário, em função de como esse cara estava no começo do rolê, tá? Então eu vou começar a aula de hoje respondendo primeiro a segunda pergunta. Eu vou assim tentar daqui para frente, sempre que possível, fazer assim intercalar, na verdade, assim, a questão cinemática com a questão de fundamentos, com a questão de formulação de equação de balanço, de princípio físico, porque eu acho que a gente está numa fase do curso já que a gente tem meio que os pré-requisitos, né? E a gente pode agora aproveitar um pouquinho que a gente construiu essa base sólida, né? Falando aí sobre esses pré-requisitos todos de álgebra e cálculo tensorial, para poder fazer algumas investigações mais interessantes a respeito, né, de como se movimenta um meio contínuo e de algumas questões fundamentais, assim, não só descricionárias do movimento, ou seja, da cinemática, mas também tentando entender os princípios físicos por trás desse movimento, dessa evolução ao longo do tempo de um meio contínuo, tá? Então, para responder essa segunda pergunta, eu vou começar aqui já apresentando uma equação que já foi apresentada, deduzida, que é essa equação número um, né? dsn, que seria essa área, né, junto com esse vetor normal, assim, que define uma superfície qualquer, num instante atual, esse cara vai ser igual a um J, que é aquele jacobiano da transformação, né, a determinante do tensor gradiente da formação, ds0, que é um estado inicial, e aqui aquela função f, aquele tensor f maravilhoso transposto a menos 1, né, escalar a direção n0. Essa equação ela pintou naquela aula de cinemática, na primeira aula de cinemática, equação 1, tá? Então, se eu uso aqui, se eu olho para esse lado esquerdo e falo, cara, isso aqui é um termo que parece que eu tinha algo dele, né, na definição do que seria attraction, né? Então, se eu multiplico escalarmente essa equação, né, por sigma, então multiplicando 1 escalarmente por sigma, eu vou ter aqui, vamos lá comigo, dsn escalar sigma, isso aqui é attraction, isso aqui é f, o vetor de tensões, e aqui eu vou ter a mesma coisa, escalar sigma, né? Posso fazer algumas manipulações algébricas bem simples, transpor aqui o sigma, né? Aqui também eu posso inverter a inversa e a transposta, reparem nesse detalhe, de tal sorte que eu vou ter aqui dsf, né, a área que multiplica a traction, que é já tipo, a força total que essa superfície vai experienciar. E aqui eu vou ter essa relação J, ds0, posso colocar todo mundo aqui entre parênteses, f é menos 1 escalar sigma, transposto, beleza? Aqui, se eu defino então um sigma zero como sendo jf a menos 1 sigma, vários termos que aparecem aqui, então eu poderia representar esse termo dsf como sendo ds0, uma superfície inicial, um novo tensor de tensões sigma 0 transposto escalar n0. Esse cara aqui, né, eu poderia então isolar esse termo, dividindo os dois lados por ds0, e teria então que sigma 0 transposto escalar n0 vai ser igual a minha traction, que multiplica ds sobre ds0.
que esse cara aqui representa? Veja, DSF é a força de superfície atuando agora. Isso, eu estou tendo essa relação dividido pela área inicial. Tá? Então eu interpreto esse termo como sendo a força de superfície em ds por unidade de área ds0. O zero aqui, por algum motivo, ele ficou perdido aqui, cara, flutuando. Então ds0, sei lá, alguma coisa assim. E eu posso chamar esse termo inteiro de um F0, que seria um vetor de tensões nominal. Esse termo sigma 0, ele é definido como sendo o primeiro tensor de tensões de Piola-Kirchhoff. Piola e Kirchhoff são esses caras aqui. Esse aqui é meu amigo Gabriel Piola e aqui é o Gustav Kirchhoff, né? Esses caras foram mais ou menos contemporâneos, né? Coabitaram esse planeta durante o mesmo intervalo de tempo, né? Então o Piola é um pouco mais velho que o Kirchhoff, mas ele existiu, né, após o Kirchhoff ter nascido, né? Então esses caras foram os caras responsáveis por apresentar pra gente essa forma de representação de tensão. E aí alguns comentários que eu acho que são importantes para a gente poder aqui organizar as ideias e continuar. O primeiro deles é que mesmo que sigma seja simétrico, que o tensor de tensões do material seja simétrico, e eu tenho batido muito nessa tecla da simetria do tensor de tensões, porque isso é uma questão que para mim é muito interessante, assim, essa quebra matemática de simetria nessa quantidade fundamental que a gente utiliza para descrever o movimento, o comportamento mecânico de um meio contínuo, isso tem uma origem física. Existe algo que acontece na microestrutura de um material contínuo que leva a essa quebra de simetria e que tem a ver com um princípio físico muito interessante que a gente vai ver na aula de hoje ainda, tá? Agora, mesmo que o tensor de tensão seja simétrico, como é o caso, por exemplo, de Navier-Stokes é simétrico, o tensor de Piola-Kirchhoff, sigma 0, não necessariamente é simétrico. Então essa é a primeira observação. Já comentei que sigma 0 é chamado, né, de tensor de tensões de Piola-Kirchhoff. Na verdade, primeiro tensor de tensões, que a gente vê que tem o segundo. E aí, esse cara aqui, então, o primeiro tensor de tensões de Piola-Kirchhoff transposto, eu chamo de tensor de tensões nominal. E em alguns contextos, a gente define uma outra quantidade que é interessante, que é o S. O S, ele é o primeiro tensor de tensões de Piola-Kirchhoff que multiplica F a menos 1 transposto. Esse cara eu chamo de segundo tensor de tensões de Piola-Kirchhoff, tá? Então, para você já pensar aqui para casa, simplesmente prove que se o tensor de tensões de Cauchy, aí não tem nada a ver com Piola-Kirchhoff, Cauchy, do material for simétrico, se sigma for igual a sigma transposto, então S, que é o segundo tensor de tensões de Piola-Kirchhoff, também será. Então isso aqui para você pensar, isso aqui vai ser bem simples de você demonstrar. Aí só para você treinar um pouco essa ideia aqui, tá? Pensar sobre ela. Bom, uma outra informação que eu queria também passar para vocês, que eu acho que é importante, já que a gente está aqui discutindo essa questão de tensão no material, né, formas de representar tensão, tensor de tensões de Cauchy, tensor de tensões de Piola-Kirchhoff, para eu poder descrever o material, né, agora, em termos de uma configuração inicial, uma abordagem material, eu quero então trazer um conceito também, que é a ideia de tensões principais de um material, que é uma ideia bem legal, assim, e que tem aplicações numa área que eu fui descobrir assim recentemente, fazendo algumas pesquisas para preparar essa aula de hoje mesmo, que é a fotoelasticidade. Então a gente define as tensões principais e as direções principais, são duas ideias, tensões principais e direções principais de tensão, como os autovalores e autovetores correspondentes do tensor de Cauchy. Então se eu olho para o tensor de Cauchy, deixa eu dar um zoom aqui nele, um zoomzinho, né, e calculo, assim, suponho, né, que sigma t escalar n, que eu já vi que é a attraction do material, né, o vetor de tensões, pode ser então representado em termos de um alto valor vinculado a sigma transposto n. Então aqui é alto valor e aqui é alto vetor do meu tensor de tensões. Ora, veja que em materiais nos quais o sigma é simétrico e consequentemente admite uma representação espectral, ele tem pelo menos 3 autovetores ali mutuamente ortogonais, então existe um eixo, um sistema de coordenadas muito louco dentro do material que vai estar alinhado com as direções principais nas quais
as tensões mecânicas vão se manifestar num material. E os autovalores correspondentes são então as tensões principais. Aqui é um exemplo legal em que a gente traz já dessa discussão matemática de autovalores, autovetores, uma aplicação muito direta, né? A gente usa essa ideia para aplicar numa técnica chamada fotoelasticidade, que gera essas imagens maravilhosas, nos quais a gente tem um mapa, um campo da distribuição de tensões internas no material por meio de uma técnica ótica, né? Então aqui, por exemplo, você verifica que esse é transferidor que chama? Acho que é. Esse aqui é o compasso, né? Esse aqui é o transferidor. Nesse transferidor aqui eu tenho uma concentração de tensão, coisa mais linda do mundo, aqui na quina, né? Que você percebe que é uma coisa já esperada, a gente já imagina que materiais com quinas concentrem ali tensões, né? E você vê isso de maneira muito clara por um campo colorido, assim, maravilhoso, de tensão, e o mesmo acontece aqui nessa imagem também da direita, né? Isso está associado a uma ideia muito legal chamada fotoelasticidade, que eu queria compartilhar rapidamente aqui com vocês. É a ideia de que a luz polarizada, se ela passa num material birrefringente, num material fotoelástico, num material que consiga ser sensível, ou melhor, um material que consiga gerar uma deflexão na direção dessa luz polarizada que cruza esse cara nas direções das tensões principais, então eu vou visualizar ali as tensões, né? Então aqui tem a luz, né, light direction aqui no eixo Z, e aqui dentro do material, esse material birrefringente, esse material fotoelástico, ele desenha um pontinho em que tem sigma 1 e sigma 2. Ele argumenta que a luz polarizada lá, quando ela entra no material desse, a velocidade com a qual ela se propaga nesses planos principais, né, de tensão, ela é alterada. Isso aqui é o cerne da ideia de fotoelasticidade, né? Então tem toda uma teoria que considera, inclusive, ó, aqui os planos de tensão principal, que na verdade são os autovetores do tensor de Cauchy desse material, desse plástico birrefringente fotoelástico, né? E então a gente tem aqui uma aplicação que eu achei fantástica e que se vale dessa ideia das tensões principais e das direções principais de tensão no material. Uma importante aplicação que a gente pode também trazer aqui do tensor de tensões de Piola-Kirchhoff diz respeito à teoria da elasticidade não linear. Então suponha que eu queira, por exemplo, aplicar aqui esse meu princípio de balanço de quantidade de movimento com relação a uma configuração inicial B0, não com relação à configuração agora. Tá? Então aqui eu usaria o mesmo passo argumentativo da última aula. Tenho aqui, né, basicamente o teorema do transporte de Reynolds, só que agora é tudo V0, S0, né, sigma 0 transposto, então já aparece aqui o primeiro tensor de tensões de Piola-Kirchhoff, né, porque sigma 0 é como ele representa a tensão em qualquer momento em termos daquela inicial, então você já pode colocar aqui em S0 o sigma inicial, que você tem uma relação entre ele e o sigma atual, né, o que é uma coisa maravilhosa e que depende do tensor F, que é essa transformação entre o inicial e o atual, né, entre essas coordenadas. Então aqui ρ0, que é a massa específica do meio contínuo, né, no instante inicial, forças de campo, forças de superfície, né, e variação da quantidade de movimento. Então aplicando aqui o teorema da divergência na última integral, vai aparecer aqui um div zero, olha que coisa maravilhosa, desse tensor sigma 0, e aqui então, se eu reconheço que V0 é um volume arbitrário não nulo, eu tenho essa equação de balanço de momento linear na forma material. Que assim, parece muito com a equação de Cauchy, na verdade não tem nada de muito diferente, porque o que mudou foi que as coisas ficaram meio que com índice zero, né? Mas vão ter formas muito interessantes da gente representar aqui essa equação usando essa ideia de tensões de Piola-Kirchhoff. Então considere agora que eu pego o meu segundo tensor de tensões de Piola-Kirchhoff, que eu acabei de mostrar aqui, e que a gente sabe que ele vai ser simétrico quando o sigma for simétrico. A definição dele está dada aqui. Então você, usando esse tensor e multiplicando ele escalarmente por F transposto, vai aparecer aqui essa relação, que é o tensor identidade, e aí você vai ter, né, esse sigma 0 dessa maneira, ou seja, a conexão que existe
entre o primeiro tensor de tensões de Piola-Kirchhoff e o segundo é o tensor gradiente de deformação transposto, tá? Então aqui o sigma zero transposto vai ser dado por essa relação que está aqui sublinhada no canto direito da minha lousa, tá? Então eu posso usar essa representação para poder escrever o meu princípio de balanço de quantidade de movimento. Então eu teria essa nova representação aqui, ρ0 dv dt, ρ0b, grade zero, né, de f escalar t transposto. E aí eu quero mostrar aqui uma ideia, trazer uma ideia para a gente trabalhar ainda mais essa questão e tentar eliminar esse tensor F da jogada, usando quantidades mais interessantes para a gente na descrição de um sistema material. Porque muitas vezes, quando você olha para uma equação como essa, você de repente percebe que ela está certa, ela faz sentido, não tem nenhum furo, mas ela não está escrita de uma forma conveniente para pegar e resolver isso daí. Né? Quando a gente busca uma equação diferencial pautada num princípio físico fundamental, que represente esse princípio físico numa formulação então diferencial, a gente quer resolver essa equação, que a gente quer ter o campo, né? Ou no caso de uma formulação material, o movimento mesmo das partículas. Né? Então aqui olha que interessante. Eu desenhei aqui dois estados, um estado inicial, 0, e um estado meio que atual, P, né? No qual inicialmente eu tenho um vetor x0 marcando a posição do ponto P e um vetor x marcando a posição atual do ponto P, né? E eu defino então um vetor de deslocamento U, que vai ser x, que é a função de x0 e t, né? Ou seja, a partícula que agora está em x estava no tempo t igual a 0 em x0, e em t está em x. Tá? Então eu defino esse vetor de deslocamento, eu posso tirar então o gradiente zero do vetor de deslocamento. Esse cara vai dar o grade zero de x, que é o próprio f, menos grade zero de x0, que é a própria identidade. Então, f menos i é igual ao gradiente zero do vetor de deslocamento. De tal sorte que f eu posso escrever como sendo i mais grade zero de u, e o du dt é o campo de velocidade. O campo de velocidade é a derivada percebida pelo corpo dos seus deslocamentos internos. Essa velocidade vai estar associada à variação no tempo desse deslocamento, evidentemente. Isso é uma questão básica de cinemática. Então, usando essas duas ideias, para expressar f e para expressar v como du dt, a gente pode escrever o princípio de balanço de quantidade de movimento na fórmula material dessa maneira muito chique. Olha que legal. ρ0 d2u dt2 parece até uma equação de onda, porque tem uma derivada segunda com relação ao tempo, tem uma derivada, tem um laplaciano que aparece aqui, olha que legal. Só que é um laplaciano com relação a um estado inicial. E aí eu usaria aqui então o segundo tensor de tensões de Piola-Kirchhoff nessa representação desse princípio de balanço de quantidade de movimento na forma material. Tá? Então, essa equação, né, tanto a equação 2 quanto a 3, elas são mais interessantes em contextos de elasticidade não linear do que as equações de Cauchy. Então, um para-casa aí para você então se familiarizar com isso encontre um artigo científico que utilize esse princípio de balanço de momento linear expresso em termos da equação 3. Esse é o para-casa de hoje, tá? Falta agora a gente começar a investigar então a segunda pergunta, que na verdade era a primeira, eu mudei a ordem, que diz respeito à questão da simetria da distribuição de tensões dentro de um material. Então, né, no começo da aula a gente fez aquela pergunta, né, em que condições físicas as tensões se distribuem de maneira simétrica no meu material. E aí, para a gente poder responder isso, eu tenho que olhar então para esse princípio de balanço de momento angular para um meio contínuo, que é uma coisa muito maravilhosa, que estabelece o seguinte, que se L é o momento angular de um meio contínuo, dado pela integral no volume de x, que é a posição de qualquer ponto, né, em qualquer tempo, vetorial ρv, então a variação com relação ao tempo percebida por uma partícula material dessa quantidade é igual ao somatório de torques atuando no corpo material contínuo. Basicamente a segunda lei de Newton na versão das coisas que giram, né? E aqui eu vou usar o mesmo argumento que eu utilizei na dedução da equação de Cauchy, eu vou aplicar o teorema do transporte de Reynolds nessa integral. É possível rapidamente mostrar, usando esse teorema também, que eu posso fazer esse jump de pegar essa minha derivada que está aqui fora e passar ela para dentro, pulando a massa específica. Isso é uma consequência da junção desse teorema do transporte de Reynolds com o princípio da continuidade. E aí eu vou ter então esse princípio de balanço de momento angular expresso dessa maneira aqui, nessa integral. E aí o passo seguinte é eu modelar, tentar quantificar esses torques, né?
Eu vou ter também, então, aqui a mesma ideia que eu tive de modelagem, de separação de efeitos dos torques que eu tive para as forças. Então, eu vou ter uns torques vinculados a forças de superfície e vou ter torques vinculados a forças de campo. E a minha proposta vai ser um pouquinho diferente aqui. O de superfície, beleza, vai ser x vetorial, a minha traction integrada em S, dá um torque, né, vinculado à força de superfície. E os torques de volume, x vetorial, essa minha densidade volumétrica de forças de volume, né, integrada no volume. Mas aqui eu vou somar um cara que é um cara meio inédito, que é um torque TI, como se fosse um torque interno, meio que intrínseco ao material. Suponha que exista um material muito louco que intrinsecamente ele tem torques ali atuando dentro dele, tá? Por curiosidade, esse cara existe. Um fluido magnético é assim. Se eu tiver um fluido com nanopartículas magnéticas e eu aplicar um campo magnético externo, esse campo gera um torque interno no material que tenta alinhar as partículas, e eu vou ter então dentro do material esses torques internos. Então isso não é uma abstração, uma doideira matemática. Existe material de fato, real, que possui internamente torques, né? Torques intrínsecos. Tá? Então ele teria uma densidade ali de torques por unidade de massa, que eu integraria no volume multiplicando pela massa específica para ter esses torques totais. Tá? Então esses torques internos que eu pus intrínsecos seria uma densidade mássica, torque por massa, torque específico interno. Tá? Aqui o que eu tenho que fazer é o seguinte, bom, se eu vou usar essa modelagem para os torques de superfície, eu vou ter uma mistura de integrais de superfície com integrais de volume. Isso nunca é legal para a gente quando a gente quer chegar numa formulação diferencial de um princípio físico, partindo do teorema do transporte de Reynolds. Então aqui existe uma série de passos matemáticos que eu não vou entrar muito em detalhes, eu recomendo que você tire uma foto, bata retrato, estude com calma essa dedução, mas fato é que eu consigo provar simplesmente usando notação inicial que esse cara x vetorial n escalar sigma ds, que eu vou ter que integrar em S, esse cara vai ser o divergente, vai ser igual a integral num volume do divergente de um tensor B multiloco transposto. Em que o tensor B multiloco é esse cara aqui, que depende do permutador de Levi-Cevita, do vetor posição e do tensor de tensões. Então esses caras que aparecem aqui originalmente vão aparecer no tensor B, se você usa a notação inicial para abrir essa equação. E aí você consegue então aplicar finalmente o teorema da divergência para essa integral de superfície. Tá? Isso aqui é uma variação do teorema da divergência dentro desse quadrinho note aqui, para esse tipo de integrando. Tá? Então, se a gente tem aqui que eu posso transformar essa integral, né, que eu quero integrar, que está associada a esses torques de superfície, numa integral de volume usando o tensor B, e o tensor B depende de epsilon, x e do tensor sigma, usando aqui a regra do produto para esses caras aqui, sabendo que esse epsilon só pode ser 1 menos 1 ou 0, eu vou então ter dois termos aqui no final das contas, vou passar aqui, você pode copiar, que vão ser esses dois caras aqui, essa integral de volume e essa integral de volume. Que, se eu abro esses dois caras então em notação vetorial, eu vou ter esses dois termos, x vetorial divide sigma, mais epsilon dot dot sigma. Epsilon é aquele tensor isotrópico antissimétrico de terceira ordem formado por componentes que vão ser 1, menos 1 ou 0, oriundas daquela definição do nosso famoso e célebre permutador de Levi-Cevita. Então, substituindo, né, essa integral de superfície, que agora vai estar vinculada a duas integrais de volume, no princípio de balanço de quantidade e movimento, eu vou ter essa equação aqui que eu vou sublinhar, um monte de integral em volume, né, essa variação da quantidade de momento angular percebida por uma partícula material, esses torques de superfície, os torques de campo, aplicando aqui a ideia de que dV é um volume arbitrário não nulo e o meio é contínuo, eu tenho uma versão diferencial desse princípio. Agora eu posso usar aqui a regra do produto para esse cara aqui, x vetorial v, então eu vou ter x vetorial dvdt mais v vetorial dxdt, mais dxdt é igual a v, então esse cara é v vetorial v, que é igual a 0, né? Então eu tenho aqui uma equação pequenininha, muito interessante aqui embaixo, que vai falar o seguinte, que x vetorial, esse termo, que é igual a 0, porque isso aqui é a própria equação de Cauchy, vai ter que ser igual a esses dois caras se balanceando. O que me dá que epsilon dot dot
sigma vai ser igual a menos ρTi. E isso é simplesmente o princípio de balanço de momento angular para um meio contínuo na forma espacial. O que isso tem a ver com a questão da quebra de simetria do tensor de tensões? A gente já viu aqui nesse curso o seguinte, que epsilon é um tensor isotrópico antissimétrico de terceira ordem. Isso já foi, inclusive, acho que algum ED, eu pedi para vocês deduzirem isso. Então, epsilon é um tensor isotrópico, ele é antissimétrico de terceira ordem. Também já mostramos aqui que esse produto escalar duplo de um tensor simétrico por um tensor antissimétrico tem que ser zero. Ora, se epsilon é antissimétrico e epsilon dot sigma tem que dar zero se sigma for simétrico, então o que a gente conclui é o seguinte, que a presença de torques internos intrínsecos ao material, né, no meio contínuo, é um fator responsável por uma quebra de simetria da distribuição de tensões no material. E aqui a gente então amarra uma série de ideias que a gente vinha aqui trabalhando há muito tempo para dar uma conclusão, um desfecho lógico para essa aula de hoje. A gente já viu então que tensão está associada com essa interação que acontece dentro de um meio contínuo entre vizinhanças de porções interiores que dizem respeito à constituição desse meio e que vão ser responsáveis por fazer com que forças externas então gerem um movimento no meu material. Vimos que essas tensões elas têm direções principais, né, que vão estar vinculadas ao estado de carregamento mecânico mesmo do material, a forma, a geometria, o material, a condição em que esse material está sendo submetido a um carregamento, a um movimento. E vimos que essas tensões elas não vão ser mais simétricas se eu tiver alguma coisa intrínseca ao material, tipo um torque interno, um torque magnético, que por algum motivo gere uma quebra nessa simetria da distribuição de tensão. Uma outra consequência interessante é que se isso acontece, se sigma deixa de ser simétrico, ele perde a sua representação espectral. Não é mais possível representá-lo dessa forma. Por quê? Porque os seus autovetores, que apontam nas direções principais de tensão do material, eles deixam de ser ortogonais entre si. E eu não consigo diagonalizar esse tensor de tensões de acordo com uma representação espectral que seja função simplesmente dos seus invariantes, né? Então existem uma série de consequências matemáticas e físicas que vão estar dando para a gente informações sobre as propriedades matemáticas dessas quantidades maravilhosas que são os tensores, que a gente usa para poder falar de movimento, representar movimento, descrever comportamento de um meio contínuo, né? E questões físicas, né? Como o material é constituído. Se as tensões do material elas estão associadas à constituição física dele, né? Então, quando eu sintetizo um material novo que tenha torques internos ali, porque tem alguma coisa que eu tive que colocar ali para ter torques internos já intrínsecos, esse cara então vai ter que mudar as características matemáticas desse tensor de tensões, tá? Então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Agradeço a atenção, né? Espero que tenham entendido assim a maioria do que foi dito aqui nessa aula de hoje. E a gente se vê então na próxima aula do Ciência e Brisa. Um beijo no coração de vocês, galera.